E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Preparados para mais uma? Hoje a gente vai se aventurar num tema que mexe com a gente até o tutano. O papel do fator humano em situações de emergência. A gente sempre fala de tecnologia, processos. Mas e as pessoas? É. Como a gente reage quando as coisas saem do controle? É disso que vamos falar hoje. Preparem-se para descobrir como nossos cérebros reagem sob a pressão e, mais importante, quais habilidades podem fazer toda a diferença quando o bicho pega. Porque, vamos combinar, né, em emergência, não dá pra gente só contar com a sorte. Exatamente. E para nos guiar nessa jornada, temos trechos de um manual sobre fatores humanos em plantas de processo. E já vou avisando, o negócio começa forte, com o exemplo de arrepiar. Me conta mais. Que exemplo é esse? A explosão da refinaria de Milford Haven, no país de Gales, em 1994. Milford Haven! Nossa, essa foi tensa! Explosão colossal! Deu pra ver que quilômetros de distância. E os impactos foram enormes, tanto para a refinaria quanto para a comunidade ao redor. Uma verdadeira tragédia. E o manual usa esse caso para ilustrar como uma série de fatores humanos pode, sim, contribuir para um desastre em grande escala. E quais foram esses fatores, hein? Olha, a investigação apontou vários erros humanos. A demora para reconhecer o problema, por exemplo. Tipo, a galera não percebeu a gravidade da situação logo de cara. E para piorar, o painel de controle não fornecia todas as informações que os operadores precisavam. Sem as informações certas, fica difícil tomar as decisões corretas. E sabe o que é mais chocante? Eles tentaram manter a unidade funcionando mesmo com todos os sinais de alerta. Caramba, imagina a pressão que esses caras estavam enfrentando. Nessas horas, a gente precisa ter em mente o conceito de gerenciamento de erros. Gerenciamento de erro. Isso é fundamental para evitar que um erro bobo vire uma bola de neve. E como funciona esse gerenciamento na prática? Primeiro, a gente precisa entender a raiz do problema. Às vezes a gente saca na hora o que está acontecendo. Mas e quando não é tão óbvio? Aí precisamos reunir mais informações antes de agir. O manual tem um esquema visual que explica esse processo passo a passo. Tipo um mapa da mina para lidar com problemas? Isso aí. Ele mostra como ir do opa, tem algo errado até a solução. Entendi. Mas e os erros em si? O manual fala sobre os tipos de erros que a gente costuma cometer. Sim. Ele lista 6 categorias principais e usa o caso de Milford Haven como exemplo. Que legal. Quais foram os erros que rolaram por lá? Olha, eles cometeram erros de diagnóstico, ou seja, interpretaram mal os eventos. Aí, tomaram decisões erradas com base nessa interpretação equivocada. E para completar o combo? Erros de ação. Continuaram operando a unidade mesmo com tudo indicando que era perigoso. Parece que um erro foi levando ao outro. Infelizmente é assim que acontece. Mas, sabe, pensando bem, quem nunca passou por isso? Tipo, ter um momento de visão de túnel e acabar ignorando detalhes importantes. Ou tomar uma decisão precipitada sob pressão, acontece com todo mundo. Faz sentido. Mas a gente precisa aprender com os erros, né? Com certeza. Principalmente quando lidamos com situações de alto risco. É por isso que entender esses fatores humanos é tão importante. E aí entram as tais habilidades não técnicas, certo? Exatamente. Mas o que são essas habilidades, afinal de contas? São aquelas que vão além do conhecimento técnico, sabe? Essenciais para responder bem a uma emergência. Comunicação, trabalho em equipe, liderança. Aquelas soft skills que fazem toda a diferença. O manual lista várias. Consciência situacional, tomada de decisões, comunicação, trabalho em equipe, liderança. Ufa. Quanta coisa. E tem mais uma. Resiliência de desempenho. Resiliência de desempenho. Ufa, é do nome. É a capacidade de manter a cabeça fria sob pressão. Tipo, continuar focado e tomar boas decisões mesmo com tudo tão caos. Mas e quando o estresse é tão grande que a gente não consegue pensar direito? Boa pergunta. O estresse realmente pode atrapalhar nosso raciocínio. O manual até descreve como isso afeta a gente. Sério? Como assim? Ele fala que o estresse pode prejudicar a memória, reduzir a concentração e até afetar nossa capacidade de tomar decisões. Nossa, dá pra imaginar a cena. Você no meio de uma crise, sentindo a pressão, a cabeça não funciona direito. Parece até pesadelo. E como a gente faz pra evitar esse tipo de situação? Como a gente se blinda contra o estresse? O manual dá várias dicas de gerenciamento de estresse. Quer saber quais são? Manda ver. Já falando sobre como se proteger do estresse, lembra? Sim. Quais são as dicas do manual? Ele fala de várias abordagens. Uma delas é o controle cognitivo. Controle cognitivo. É tipo usar técnicas para controlar nossas emoções e pensamentos. Tipo meditação, mindfulness. Essas coisas ajudam. Exatamente. O manual também fala de controle fisiológico. Fisiológico. Controlando as reações do corpo. Isso. Exercícios de respiração, por exemplo, para acalmar o sistema nervoso. Interessante. Então, controlando a respiração, a gente consegue controlar o estresse. É a ideia. E tem outra técnica legal,
A modelagem. Modelagem. É. Tipo, posar para fotos. Não. É aprender observando quem lida bem com situações de estresse. Ah, entendi. Ter bons exemplos para se inspirar. Faz sentido, né? E tem mais uma. O superaprendizado. O superaprendizado. Hum. Parece nome de filme de super-herói. É basicamente treinar tanto que as ações viram automáticas. Tipo, decorar os procedimentos de emergência. Isso, quanto mais a gente pratica, menos a gente precisa pensar na hora IT. E sobra mais espaço mental para lidar com o problema. Exatamente. E por último, mas não menos importante, tem as habilidades de compartilhamento de tempo. Compartilhamento de tempo. Que nome complicado. É a arte de fazer várias coisas ao mesmo tempo sem pirar. Tipo, atender telefone, responder e-mail e apagar incêndio. Tudo ao mesmo tempo. É mais ou menos isso. Saber priorizar e manter o foco no que realmente importa. Nossa, quanta coisa. Mas todas essas técnicas ajudam a gente a lidar com o estresse, né? Sim. A gente precisa se cuidar para ter uma boa resiliência de desempenho. Mas, além da resiliência individual, tem outro fator crucial em emergências. O trabalho em equipe. Verdade? Ninguém apaga um incêndio sozinho, né? E para trabalhar bem em equipe, a gente precisa de... Comunicação. A gente já falou disso antes, mas nunca é demais repetir. E não é só falar por falar, né? A gente precisa ter certeza de que todo mundo está na mesma página. Entendi. Mas como garantir que a mensagem foi realmente compreendida? O manual fala da importância da consciência situacional compartilhada. Consciência situacional. É tipo, todo mundo entender o que está acontecendo, os riscos, as ações que precisam ser tomadas. Entendi. É, É como se a equipe toda tivesse o mesmo mapa mental da situação. isso aí. E o manual até detalha os elementos dessa consciência situacional. Que é legal. Pressão. Esses elementos. Entender o ambiente, o estado do equipamento, as ações dos colegas. E as suas consequências das nossas decisões. Exatamente. É ter uma visão completa do problema para Ah. poder tomar as melhores decisões. Mas e quando o tempo está curto? Como tomar decisões rápidas e eficazes sob pressão? Boa pergunta. O manual fala da importância de ter estruturas para guiar as decisões. Estruturas. Tipo o quê? Ele menciona uma ferramenta chamada DODAR. Tudar. Parece nome de um robô. Bom, a sigla: diagnosticar, opções, decidir, atribuir e revisar. Ah, entendi. É um passo a passo para tomar decisões. É isso aí. Primeiro a gente diagnosticou o problema. Depois, avalia as opções. Daí a gente decide qual a melhor opção, delega as tarefas e revisa os resultados. Exatamente. E o manual também fala de outras ferramentas, como árvores de decisão. Árvores de decisão. Que nome bonito. São diagramas que ajudam a visualizar as consequências de cada escolha. Interessante. Parece útil para organizar as ideias quando a situação está confusa. Sim, mas de nada adianta tomar a decisão certa se a gente não souber comunicar ela direito. Verdade. Uma falha de comunicação pode botar tudo a perder. E o manual reforça a importância de um processo de comunicação eficaz. Qual o segredo para uma boa comunicação em emergências? Ser claro, conciso e objetiva. E usar um processo de comunicação de 3 vias. 3 vias. Yeah. Como assim? É garantir que a mensagem não só foi enviada, mas também foi recebida e compreendida. Tipo, pedir para a pessoa repetir o que você falou. Isso. E confirmar que você entendeu o que ela disse. Faz sentido. É como um jogo de ping-pong. A informação vai e volta para garantir que ninguém ficou com dúvida. Exatamente. E essa comunicação eficaz é fundamental para garantir uma boa liderança em emergências. Liderança. A gente já estava falando de trabalho em equipe. Sim, mas a liderança é essencial para coordenar os esforços da equipe. Tipo, ter alguém para guiar o barco. Isso aí. O manual detalha vários comportamentos de liderança importantes em emergências. Por exemplo, Assumir a responsabilidade, definir metas claras, adaptar as estratégias conforme a situação muda. nossa, é muita coisa para pensar ao mesmo tempo. É, mas o líder não precisa fazer tudo sozinho. Ufa, que bom. Ele pode delegar tarefas. Delegar. Sim. Distribuir responsabilidades para outros membros da equipe. Mas delegar não é só mandar os outros fazerem as coisas, né? Não, é preciso delegar de forma eficaz. E como faz isso? Comunicar a tarefa claramente, Eu já sei. fornecer os recursos necessários, acompanhar o progresso. Entendi. É como ser um técnico de futebol. Orientar o time, mas dar espaço para os jogadores brilharem. Boa analogia. E a delegação eficaz é fundamental para manter o controle da situação. Controle. A gente já falou tanto de controle hoje. Mas é que o controle é um processo contínuo. Tipo, a gente nunca pode baixar a guarda. Exatamente. A gente precisa estar sempre atento à situação, monitorando o progresso, fazendo o ajuste. É como dirigir um carro. A gente precisa ficar de olho na estrada, no trânsito, nos outros carros. Isso mesmo. E o manual chama isso de manter a supervisão e a agilidade. Mas como manter essa supervisão na prática? O manual destaca 3 áreas principais: concluir as tarefas delegadas, avaliar a situação em constante mudança e manter a comunicação.
3 áreas. Parece muita coisa para gerenciar ao mesmo tempo. Mas com prática e organização, a gente consegue. Então a gente precisa ser tipo um malabarista que fica jogando vários pratos pro alto sem deixar nenhum cair. É mais ou menos isso. A gente precisa estar atento a tudo, sem perder o foco. Nossa, gerenciar emergências não é para qualquer um. Mas com as ferramentas certas e as habilidades adequadas, a gente consegue lidar com qualquer desafio. E a gente segue aqui no The Deep Dive, desvendando os mistérios do fator humano em emergências. Já falamos de como reconhecer erros, como tomar decisões sob pressão, como trabalhar em equipe. Mas ainda falta um ingrediente especial para a receita do sucesso. Qual ingrediente seria esse? Resiliência, a capacidade de se adaptar, de se recuperar, de dar a volta por cima. Resiliência. Parece importante, mas como a gente coloca isso em prática durante uma emergência? O manual dá várias dicas. Uma delas é ter uma visão realista da situação. Tipo, encarar os fatos de frente, sem negar a gravidade do problema. Isso aí. E também ter consciência dos nossos limites. Saber que a gente não é super-herói, que a gente precisa de ajuda. Exatamente. E pedir ajuda quando necessário. Delegar tarefas. Usar os recursos disponíveis. É isso aí. A resiliência também envolve aprender com os erros. A gente já falou disso antes, mas vale a pena reforçar. E sem analisar o que deu errado, entender por que deu errado, e usar esse conhecimento para evitar que o erro se repita. Tipo, transformar os tropeços em aprendizado. Exatamente. E a resiliência também tem a ver com manter a positividade. Positividade. Mas como ser positivo no meio do caos? É sobre manter a esperança, a confiança de que as coisas vão melhorar. Ah, entendi. Yeah. É tipo ter fé de que a gente vai superar o desafio. Isso aí. E essa positividade ajuda a gente a manter o foco, a motivação e a energia para continuar lutando. Nossa. Resiliência é muito mais do que eu imaginava. É uma habilidade fundamental para qualquer pessoa, mas especialmente para quem lida com emergências. E o manual dá exemplos de como a resiliência fez a diferença em situações reais. Sim. Tem um caso incrível de um capitão de navio que enfrentou uma tempestade violenta. Nossa, deu pra sentir o drama daqui e como ele usou a resiliência para salvar o dia. Ele manteve a calma, avaliou os riscos, tomou decisões difíceis, motivou a tripulação. E no final? Ele conseguiu conduzir o navio em segurança de volta ao porto. Uau! Uma história e tanto. E que mostra na prática o poder da resiliência. E, falando em histórias inspiradoras, o manual também traz exemplos de respostas bem-sucedidas em emergências. Casos onde tudo deu certo, sabe? Que serve de modelo pra gente. Que legal. Me conta um desses casos. Tem um caso de um incêndio em uma plataforma de petróleo. Incêndio em plataforma de petróleo. Que perigo. Mas a equipe respondeu de forma rápida e eficiente. E o que eles fizeram de tão especial? Eles seguiram os protocolos de segurança, se comunicando de forma clara, trabalharam em equipe, E o resultado? conseguiram controlar o incêndio e evitar um desastre. Caramba, que alívio. E esse caso mostra a importância do treinamento, da preparação. A gente precisa estar pronto para agir quando o bicho pegar. Exatamente. E aprender com quem já passou por situações semelhantes. Puxa, a gente cobriu tanta coisa nesses 3 episódios. Foi um mergulho profundo no mundo dos fatores humanos em emergências. Falamos de erros, de decisões, de estresse, de liderança, de trabalho em equipe, de resiliência. E a gente viu como tudo isso se conecta, como cada peça do quebra-cabeça é importante. E qual a principal lição que você tira dessa jornada? Que o fator humano é a chave do sucesso ou do fracasso em qualquer emergência. Não adianta ter a melhor tecnologia, os melhores equipamentos, se a gente não estiver preparado para usar tudo isso de forma inteligente. Exatamente. É preciso entender como a gente funciona, como a gente reage sob pressão para poder tomar as melhores decisões. E como a gente pode continuar aprendendo sobre esse tema tão importante. Existem vários recursos disponíveis, livros, artigos, cursos. E o mais importante, a gente precisa estar sempre atento, sempre buscando melhorar, sempre se desafiando. É isso aí. Aprender com os próprios erros, com os erros dos outros e nunca desistir de buscar a excelência. E por hoje é só, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse mergulho profundo no The Deep Dive. Até a próxima!